A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, graças a Deus estamos aqui reunidos mais uma vez para iniciarmos o nosso culto de louvor a Deus e estudo da sua palavra. Eu convido os irmãos nesse momento a fazermos uma oração de louvor e agradecimento ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Trabalho nesta noite, pedir que o Senhor nos guie, nos dê sabedoria, tanto para a transmissão desta aula, quanto para a compreensão. Compartilhem com seus amigos e irmãos este link, para que possamos também alcançar outras pessoas com o estudo da Palavra de Deus. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós nos reunimos aqui para juntos estudarmos a Tua Palavra. Louvamos ao Teu nome por mais um dia que o Senhor nos concede. Somos gratos ao Senhor pela vida, pela salvação das nossas almas, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Pedimos a direção do Espírito Santo. Fale por nós, Senhor, nesta noite. Nos dê sabedoria para a transmissão da Tua Palavra. Abençoe os nossos ouvintes. Abra-lhes o entendimento para que compreendam aquilo que será ensinado esta noite. Abençoe os que estão doentes. Põe as Tuas mãos sobre cada um deles. Cura, Senhor, toda sorte de enfermidade. Fique conosco nesse trabalho esta noite. Nos dirija. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos louvar a Deus com o hino de número 18 da nossa harpa. Comigo nesta noite estão a minha filha Fernanda. Salve, irmãos, com a paz do Senhor. E a minha esposa Márcia. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Deus possa abençoar grandemente a vida de cada irmão, cada irmã que está nos assistindo. Vamos louvar a Deus com o hino 18 da nossa harpa. Grata nova Deus proclama hoje ao mundo pecador, doce nova revelada lá na cruz do Salvador. Cego e desviado homem dos caminhos do Senhor, desconhece e desconfia desse Deus, o Deus de amor. Grata nova, doce nova, vem dos lábios do Senhor. Escutai com alegria. Deus é luz, Deus é amor. Com ofertas e obras mortas, sacrifícios sem valor, enganado pensamento
vida nova, doce nova, vem nos lábios do Senhor. Escutai com alegria, Deus é luz, Deus é amor. Glórias a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, por este hino maravilhoso. Nós vamos prosseguir na leitura da nossa lição. Os irmãos abram a lição de número 8 e nós vamos estudar nesta noite a lição de número 8, que tem como título O Ministério de Evangelista. Glória a Deus. Ministério de Evangelista. A irmã Márcia vai ler, juntamente com os irmãos, o texto áureo. Quero cumprimentar aqui o irmão Elias Salles, irmão José Nivaldo, nossos amigos ali de Osasco. Glória a Deus, que estão nos assistindo. Texto áureo. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Verdade prática. O evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo, com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Atos, capítulo 8, versículos 26 ao 35, e ainda Efésios 4, 11. Atos 8, 26 nos diz assim a palavra de Deus. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te, vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. 7. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, a qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como a ovelha muda para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, meus irmãos, por esta leitura da palavra de Deus. Nós vamos ouvir mais um hino pela Fernanda e logo após nós estaremos adentrando ao comentário da nossa lição. Quero cumprimentar também a irmã Lilian Ferreira, nossa amiga lá de Osasco, e a irmã Vanessa Moreira, nossa irmã aqui de São Carlos. Deus abençoe. Continuem conosco. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, meus irmãos, por este hino
Maravilhoso. Meus irmãos, vamos à nossa lição. Esta noite, os irmãos que têm a sua lição, acompanhem aí para entendermos o nosso comentário. É importante que os irmãos, logo na segunda-feira, comecem a estudar a sua revista, a sua lição. Porque, irmãos, se o professor se preparar para a lição, mas os alunos não a estudarem, não se situarem no assunto, vocês ficarão um tanto perdidos. Então, os irmãos que têm a revista, logo na segunda-feira, leiam o tema da lição, o texto áureo, a verdade prática, a leitura bíblica em classe e a leitura diária. Nós temos de segunda a sábado um texto bíblico para o nosso entendimento da lição. Os irmãos que me acompanham na minha página no Facebook, eu coloco todos os dias essa leitura bíblica diária. E também eu divido os comentários da lição por tópico. Geralmente, na segunda-feira, eu publico um resumo, o esboço da lição, para os irmãos se situarem sobre o assunto que nós vamos estudar. Eu coloco o tema da lição, texto áureo, verdade prática, a leitura bíblica em classe, eu coloco a referência bíblica e os tópicos da lição. Todas as segundas-feiras, se vocês procurarem aqui nesta página no Facebook, vai estar esse comentário. Se você for assistir pelo YouTube depois, que eu vou colocar esse vídeo lá também, você pode acessar o blog, o eliano.blogspot.com, e acessar também os meus comentários lá. É importante esse estudo. Então, na terça-feira, geralmente eu faço uma pequena introdução à lição. Na quarta ou quinta-feira eu coloco o primeiro tópico, se eu colocar na terça o primeiro tópico, na quarta eu coloco o segundo, e na quinta o terceiro tópico. Eu fiz isso esta semana. E aí na sexta-feira, às 19h30, nós temos a nossa live, nosso encontro aqui para o comentário da lição. E no domingo, pela manhã, às 9 horas, para os irmãos que estão aqui em São Carlos, nós temos a nossa aula presencial. Os irmãos estão convidados a estarem conosco em nossa congregação Monte Oreb, na rua João Antônio Boni, número 650, em São Carlos. Para os irmãos que estão longe de São Carlos, se quiserem assistir a aula da nossa sede, também é transmitida às 9 da manhã, na página da Assembleia de Deus Ministério do Belém, em São Carlos. Pois bem, na semana passada, irmãos, nós estudamos sobre o ministério de profeta. Antes nós estudamos sobre o ministério de apóstolo, que é o primeiro dos dons ministeriais. Semana passada nós estudamos sobre o ministério de profeta, que é o segundo dos dons ministeriais. E na lição passada nós estudamos 3 tópicos. No primeiro tópico nós falamos sobre os profetas do Antigo Testamento. Estudamos o conceito da palavra profeta em hebraico no contexto do Antigo Testamento. São 2 as palavras usadas para profeta. A palavra nabi e a palavra chose. A palavra nabi significa um enviado, alguém para transmitir uma mensagem no lugar de outrem, sob a supervisão de outrem. Então, é um mensageiro de Deus, é um profeta. E a palavra chose significa vidente, aquele que tem visões. Falamos também sobre o ofício de profeta e as suas funções em Israel. Os profetas, por exemplo, nos dias de Samuel, eles tinham a incumbência de serem conselheiros dos reis. O profeta Samuel, por exemplo, ungiu os 2 primeiros reis. E o profeta Natã ungiu a Salomão. Então, eles tinham uma função muito importante. Porém, com a apostasia de alguns reis que se desviaram do Senhor, os profetas passaram a ser duramente perseguidos em Israel. No tópico 2, na semana passada, nós vimos sobre o ministério profético no Novo Testamento. Falamos sobre a palavra profeta em grego, que é a palavra profetes, que vem de pro, antes, e femi, falar. Então é aquele que fala em nome de outrem, mas por antecipação. Então isso é o profeta no Novo Testamento. Vimos as características do profeta do Novo Testamento, que são diferentes daquelas do Antigo Testamento. Mas eles tinham também, nós tínhamos os profetas canônicos no Novo Testamento. Os apóstolos, por exemplo, escreveram os livros do Novo Testamento.
E por último, no segundo tópico, nós falamos sobre a importância do dom ministerial para os nossos dias e as diferenças entre o dom ministerial de profeta e o dom espiritual de profecia. Por último, nós falamos na semana passada sobre as diferenças entre um verdadeiro profeta do Senhor e um falso profeta. Quais são as diferenças? Nós fizemos um contraste aqui entre a simplicidade de um verdadeiro profeta do Senhor e a arrogância dos falsos profetas. Eu coloquei para os irmãos também algumas características de um profeta verdadeiro do Senhor, que se nós conhecermos estas qualidades, então ficará fácil para detectarmos os falsos profetas. Pois bem, na lição desta semana nós vamos falar sobre o próximo dom ministerial, que é o dom de evangelista. Jesus, ele instituiu a sua igreja e a incumbiu da responsabilidade de evangelizar o mundo. Porém, Jesus também, ele escolheu evangelistas, pessoas específicas para levar o evangelho, exclusivamente para isso. Então nós vamos ver nesta lição 3 tópicos. O primeiro deles, nós vamos falar sobre o envio por Jesus de 70 discípulos para evangelizar na região da Galileia. Jesus chamou, após chamar o colégio apostólico, os 12 apóstolos, ele enviou também 70 discípulos para uma missão evangelística. Esse texto está lá em Lucas 10, 1 a 20. Esta missão, ela nos dá um norte, uma direção de como deve ser o trabalho de um evangelista. Nós vamos ver ainda no primeiro tópico que Jesus enviou os evangelistas de 2 em 2 e ordenou que anunciassem que é chegado o reino de Deus. Nós vamos ver também ainda no primeiro tópico que são poucos os que anunciam o evangelho. Vamos ver que os discípulos foram também enviados como ovelhas para o meio dos lobos. Nas palavras do próprio Jesus ele diz isso. E vamos ver também no primeiro tópico que os sinais e maravilhas confirmam a pregação do evangelho pelos discípulos. No segundo tópico da nossa lição, nós vamos falar sobre a grande comissão. O que é a grande comissão? É a ordem dada por Jesus para os discípulos saírem por todo o mundo levando a mensagem de salvação. Nós vamos ver o alcance da grande comissão. Vamos falar também que o mundo está dividido em 2 grupos de pessoas, os que creem em Jesus e os que não creem. E por último, no segundo tópico, vamos falar sobre a grande comissão na atualidade, se a igreja está cumprindo ou não esta tão nobre tarefa que Jesus delegou à sua igreja. No terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre o dom ministerial de evangelista. Vamos falar um pouco sobre o conceito da palavra evangelista, o que significa. Vamos falar sobre o papel de um evangelista, de um ministro que é evangelista. E por último, vamos falar sobre a finalidade do dom ministerial de evangelista. Muito bem, estes são os tópicos da nossa lição. Vamos à nossa introdução para compreendermos a nossa lição. Introdução. Só um momento aí, irmãos, que eu estou voltando no texto aqui. Eu adiantei para iniciar, para passar para os irmãos os tópicos da nossa lição. Nós vamos falar nesta lição, como eu já falei, que Jesus instituiu a sua igreja com a responsabilidade de evangelizar o mundo. Jesus, quando ele instituiu a sua igreja, ele deu uma tríplice responsabilidade. A igreja ela tem a responsabilidade, primeiro, de evangelizar o mundo. Depois ela tem a missão de edificar os santos, aqueles que creram. E por último, ela tem a responsabilidade de adorar a Deus neste mundo. Porque as pessoas do mundo, os ímpios, eles não adoram a Deus. Destas 3 atividades principais, desta missão tríplice da igreja, a principal delas é a evangelização. E por quê? Porque sem evangelização não há a quem edificar.
Se a igreja não evangelizar, ela simplesmente não cresce. Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte: como crerão se não naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Então, são perguntas que você e eu precisamos nos dar conta, precisamos despertar para isso. Mas Deus, ele escolheu também, além da igreja, de um modo geral, para evangelizar o mundo, ele escolheu pessoas específicas e as capacitou para o ministério de evangelista, que é um ministério vocacionado especificamente para anunciar o evangelho de Cristo, seja individualmente, de pessoa para pessoa, ou nas ruas, para as multidões, nos templos também, por que não? Então, o ministério de evangelista, quando alguém falar para você, eu sou um evangelista, esse cargo na Bíblia é alguém que evangeliza, é alguém que prega a palavra de Deus aos perdidos. Alguém que fala, por exemplo, num culto de oração, falando sobre os dons espirituais, alguém que fala num culto de oração sobre, por exemplo, algumas particularidades da igreja, ele não é um evangelista. Um evangelista é aquela pessoa que prega a palavra de Deus aos perdidos. Infelizmente, meus irmãos, em nossa denominação, na Assembleia de Deus, aqui é uma autocrítica, quando eu falo da Assembleia de Deus, eu falo com cuidado, porque foi a única igreja que eu pertenci até hoje. Eu nunca fui de outra igreja. Desde a minha infância, eu sempre fui da Assembleia de Deus. Então, é uma igreja que eu amo e que eu conheço bem, porque eu pertenço a ela desde a infância. Mas o ministério de evangelista, ele foi deturpado na nossa igreja. Ele perdeu um pouco o sentido bíblico. E também em outras denominações pentecostais seguem o mesmo padrão. Para muitos, o evangelista, na nossa igreja principalmente, ele é um cargo que fica entre o presbitério e o pastorado. É um cargo intermediário. Porque um presbítero, que nós vamos ver posteriormente em uma lição sobre isso, ele é um cargo local. Presbítero, ele é um cargo local. Você é presbítero em um campo da Assembleia de Deus. Se você muda de estado, o outro campo, mediante a carta que você leva, ele vai reconhecer o seu ministério. Mas o evangelista e o pastor não, eles são cargos convencionais. Quem é um evangelista na Assembleia de Deus, ou um pastor, ele exerce esse cargo nacionalmente, em todo o Brasil. Por isso que ele é, no nosso caso, do Ministério do Belém, ele é filiado à Confradesp, que é a nossa convenção fraternal das Assembleias de Deus no estado de São Paulo, e ele é filiado à Convenção Geral das Assembleias de Deus, CGADB, que é a Convenção Nacional das Assembleias de Deus. Mas esse cargo, irmãos, ele está um pouco, quando eu digo que ele está um pouco deturpado, ele perdeu um pouco as suas funções bíblicas, é porque nós vemos muitos evangelistas nas Assembleias de Deus dirigindo congregação, pastoreando congregação, e alguns sendo co-pastor, sendo um auxiliar do pastor na congregação. E esse cargo, irmãos, de ser pastor local ou co-pastor, ele não deve ser feito pelo evangelista. Essa função, ela é do presbítero, a função de auxiliar do pastor, e a função de pastorear uma igreja, ela é do pastor. Um supervisor regional, na Bíblia seria o bispo. Mas o evangelista não. O evangelista, ele deve auxiliar o pastor, mas na função de ganhar almas. Então, a função do evangelista, ela deveria ser voltada para as cruzadas evangelísticas, para um programa de rádio, no sentido de evangelizar, para pregar para as multidões num culto ao ar livre, fazer um congresso de missões voltado para o evangelismo. Isso é o trabalho do evangelista. Na história nós tivemos vários
evangelistas, e durante esta lição eu vou citar alguns para os irmãos. Então, a função do presbítero, nós vamos ver numa lição posterior, ela é na igreja local. A função do presbítero é para auxiliar o pastor na direção da igreja. Então, o evangelista, ele deveria fazer o seguinte: abrir um trabalho. Chega num lugar onde não tem uma igreja ainda para falar de Jesus. Então, a igreja local envia um evangelista para plantar uma igreja ali. É uma espécie de missionário. Então, ele começa evangelizando, fazendo culto nos lares, trabalhando no sentido de ganhar almas para Jesus. Conforme ele alcançar vidas para Cristo e tiver um número considerável de crentes naquela localidade, a ponto de estabelecer uma igreja local, então o ministério deveria se reunir e enviar para lá um pastor ou um presbítero para pastorear aquele rebanho. E o evangelista, por sua vez, iria para outro local plantar uma nova igreja, ou continuar ali, mas auxiliando nos trabalhos de evangelização. Então, esse é o trabalho do evangelista. No primeiro tópico da nossa lição, nós vamos falar sobre o envio de 70 discípulos. Jesus, ele enviou 70 discípulos pela região da Galileia para uma missão evangelística. Essa missão, como eu disse para os irmãos no início, ela nos dá uma direção de como deve ser o trabalho evangelístico. Por exemplo, Jesus trouxe algumas orientações para esses discípulos. A primeira delas, ele disse: vocês vão de 2 em 2 e digam a todo mundo, a todos que vocês encontrarem, que é chegado o reino de Deus. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que a evangelização, ela deve ser organizada. Você nunca deve evangelizar sozinho. Por quê? Enquanto você está falando, o outro companheiro está orando por você e vigiando também. Então, o evangelismo, ele deve sim ser feito de 2 em 2, conforme Jesus nos ensina. E a mensagem do evangelismo, ela deve ser sobre Jesus e sobre o reino de Deus. Jesus não nos chamou, irmãos, para falarmos de nós mesmos. Jesus não nos chamou para pregarmos a nossa denominação. Eu não fui chamado para anunciar para o mundo a Assembleia de Deus. Não, eu pertenço a ela como igreja, como denominação. Foi através dela que eu criei em Jesus? Sim. Foi através dela que eu fui batizado nas águas? Sim. É através dela que eu tenho um pastor, que eu recebo a ceia do Senhor todos os meses? É nela que eu contribuo com os dízimos e as ofertas para a manutenção da obra de Deus, para o crescimento do reino de Deus? Sim. Devemos congregar? Sim. A Bíblia diz: não deixe a sua congregação como é costume de alguns. Mas o evangelista, a mensagem dele deve ser Jesus. Os nossos primeiros missionários no Brasil, na Assembleia de Deus, que já existiram outros antes de nós, a mensagem deles, conforme já estudamos em outras lições, era: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Então esse é o anúncio de um evangelista. Jesus também disse para os discípulos orarem para o Senhor da seara mandar mais obreiros para a sua seara. É nosso dever, irmão, sempre orar antes de evangelizar, pedindo que o Senhor mande mais ceifeiros para a sua seara. A obra é de Deus. Nós não trabalhamos para o homem. Nós não dependemos de forças humanas para trabalhar para o reino de Deus. É o Senhor da seara, é Ele que envia. O ministério de evangelista, ele não é um ministério de escolha humana, não. O dom de profecia, conforme nós vemos, os outros dons espirituais, Paulo diz para nós buscarmos, mas os dons ministeriais não. Ele não diz assim: irmãos, busque o dom de evangelista, o ministério, irmão, busque o ministério pastoral. Não, ele não disse isso. Porque ele disse que é Jesus que deu uns para apóstolos, outros para profetas,
outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então é ele que escolhe e é ele que capacita o ministro do evangelho. Por isso você não deve brigar por cargos ministeriais, você não precisa puxar tapete de ninguém. Se você tem convicção da sua chamada ministerial, fique no seu lugar. No tempo certo, Deus te levanta. E quando eu falo levanta, não é que Deus vai te colocar em proeminência, não, Deus vai colocar no lugar que Ele quer. Muitos evangelistas, ao longo da história, durante a sua vida, eles foram anônimos. Praticamente ninguém percebia, mas no reino de Deus eles fizeram muito. Se você lê as páginas da Bíblia, nós vamos ver o seguinte. Temos ali a história de Saulo, Barnabé e Saulo. Eles foram muito comentados na Bíblia, os atos deles. Mas nós tínhamos 12 apóstolos. Você já ouviu alguém falar de Tiago, filho de Alfeu? Dos atos dele? Você já viu alguém falar fora do evangelho de Mateus, sobre Mateus? Mas ele era um apóstolo. Tomé, nós conhecemos Tomé como aquele que negou a Jesus, mas ele continuou o seu ministério. Quando Jesus ressuscitou, que se apresentou a ele creu. E depois da ascensão de Cristo ao céu, ele seguiu o seu ministério junto com os 12. Eles seguiram plantando igrejas, trabalhando. São chamados de anônimos de Deus. Simão Curtidor, muitos outros que trabalharam na obra do Senhor, nós não temos os registros daquilo que eles fizeram, mas está registrado no céu. Então seja fiel ao seu chamado. Jesus também disse para eles não levarem bolsas, alforjes ou suprimentos. Era uma missão rápida. Então Jesus falou, onde vocês chegarem, na casa que vocês chegarem, vocês comam daquilo que lhe derem. O ministério de evangelista, irmãos, não é uma profissão. Muita gente hoje está no ministério de evangelista, mas ele quer viver pregando em congressos com altos cachês. O ministério de evangelista, segundo a Bíblia, não é isso. É um ministério para alcançar vidas para o reino de Deus. Jesus também disse para eles não saudarem ninguém pelo caminho. E aí você diz, nossa, que falta de educação, passar pelas pessoas e não cumprimentar. Não é isso. Não é disso que Jesus está falando. No Antigo Oriente, principalmente em Israel, as saudações, elas duravam vários minutos. As pessoas se encontravam, tinha muita coisa para falar na saudação e tal. Então, se eles fossem cumprimentar, como manda o figurino, todas as pessoas que eles encontrassem, perderiam muito tempo na missão de evangelizar. Então, Jesus, não saúdem ninguém pelo caminho, sigam o caminho de vocês. E também, Jesus disse que eles deveriam anunciar o evangelho e curar os enfermos onde forem recebidos. E onde eles não fossem recebidos, Jesus disse que era para sacudir o pó dos seus pés. E haverá menos rigor para as cidades de Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aqueles que rejeitarem o evangelho. Por quê? Porque em Sodoma e Gomorra eles não tinham conhecimento do evangelho, eles não viram os milagres que Jesus fez. Então quem rejeita a Cristo depois de tudo que ele fez, depois de tantas pregações, o rigor, evidentemente, será maior. Jesus disse também que não era para eles levarem dinheiro, porque digno é o obreiro do seu salário. Isso aqui deve ser entendido no contexto daquela época. A igreja estava em formação. Hoje a igreja ela já está formada, hoje temos igrejas estabelecidas. Então não é justo hoje a igreja enviar alguém para o campo missionário, para evangelizar, e não lhe dar o sustento. Jesus disse que é digno o obreiro do seu salário. Muita gente é contra salário de pastor, salário de quem prega o evangelho, mas eles não devem ler esse versículo que diz que digno é o obreiro do seu salário. É importante que a igreja sustente os seus evangelistas, aquelas pessoas que servem ao reino de Deus. Muito bem. No primeiro item, no primeiro tópico, o escritor diz aí que são poucos os que anunciam o evangelho. Não basta querer ser um evangelista. Para ser um evangelista é preciso ser chamado por Deus para esta função.
Jesus escolheu 70 discípulos. Não foram os discípulos que ergueram a mão e disseram: Senhor, pode contar comigo, Senhor. Não, Jesus olhou para cada um deles e disse: você, venham a mim. 70. Deu as instruções. Nós aprendemos aqui o seguinte: evangelista é alguém chamado por Deus. É ele que chama. Ele escolhe quem ele quer. E ele não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos. Tudo que nós precisamos fazer é atender ao chamado de Deus. Atender o chamado, ele nos capacita. Mas nós temos também o nosso preparo teológico, nosso preparo nas disciplinas da vida cristã, na oração, na vigilância. Esse é o nosso preparo. Um verdadeiro evangelista, ele prega o evangelho de Cristo para a salvação de todo aquele que crê. Um verdadeiro evangelista, ele nunca se põe a falar de prosperidade e vida boa aqui na terra. Porque Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. E Jesus disse para eles anunciarem que é chegado o reino de Deus. Então, o reino de Deus não é, Paulo diz, não é comida nem bebida, mas é alegria e paz no Espírito Santo. O que é que um evangelista deve anunciar? Como o nome já diz, ele deve anunciar o evangelho. Então, o evangelista deve anunciar o evangelho de Cristo. E o que é o evangelho de Cristo? O evangelho de Cristo são as boas novas de salvação aos perdidos. Isso é o evangelho. Deus, ele continua chamando trabalhadores à sua seara. Os campos estão brancos para a ceifa. Falta o quê? Falta alguém que se disponha, que responda ao chamado do mestre, como Isaías, dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Se você ouve o chamado de Jesus para levar o evangelho, diga: eis-me aqui, Senhor. Diga como Samuel: fala, Senhor, que o teu servo ouve. O Senhor continua chamando. Os ceifeiros são poucos. O número de pessoas que anunciam o evangelho é muito pouco, irmãos, proporcionalmente à quantidade de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Hoje eu vi uma notícia que eu fiquei preocupado. Na página da nossa sede aqui em São Carlos, compartilharam um relatório segundo o qual 155 mil pessoas morrem diariamente sem Cristo. É um número assustador. 155 mil pessoas morrem diariamente no mundo sem conhecer Jesus. Ou se conhecer sem servir a Deus. São pessoas que morrem sem Cristo. É um número preocupante. Mas Jesus também, irmãos, ele mandou que rogassem ao Senhor da seara para que mandasse mais ceifeiros, porque o número de obreiros para evangelizar é pouco. E se nós considerarmos a nossa igreja, por exemplo, se nós considerarmos a quantidade de obreiros que nós temos em nossas igrejas locais, quantidade de evangelistas consagrados, e a quantidade de pessoas que saem para evangelizar, a diferença é muito grande. Faça um teste na sua igreja. Observe, você que não é da nossa igreja, e na nossa igreja também, observe a quantidade de obreiros que nós temos e a quantidade de pessoas que saem para evangelizar. É um número muito pequeno. No primeiro século, a igreja não era assim. Os apóstolos, inicialmente, eles ficaram em Jerusalém, buscando o revestimento de poder. Foram revestidos de poder e eles continuaram em Jerusalém. Mas sobreveio sobre eles uma grande perseguição e eles tiveram que se espalhar. Mas onde eles chegavam, anunciavam a Cristo, pregavam a Jesus e a ressurreição. Foram duramente perseguidos, muitos foram mortos, mas não desistiram. Pedro disse para as autoridades: mais importa obedecer a Deus do que a vocês. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. A responsabilidade de pregar é muito grande. O apóstolo Paulo, falando sobre esta responsabilidade, ele diz assim: sobre mim pesa esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho.
Paulo levava tanto a sério a evangelização que ele diz: fiz-me de judeu, de fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de judeu para com os judeus, para ganhar os judeus. Fiz-me de tolo para com os tolos, para ganhar os tolos. Fiz-me de sábio para com os sábios, para ganhar os sábios, para que de toda e qualquer maneira eu possa ganhar alguns. Então ele levava muito a sério a responsabilidade de evangelizar o mundo. Os discípulos de Jesus, eles foram alertados sobre a perseguição. Jesus disse: eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Ou seja, estaria aqui a presa indo ao encontro do predador. Qualquer vacilo poderia ser fatal. Nós vivemos dias, irmãos, em que há um engano muito grande de que o crente é cabeça e não cauda, que ele tem que andar por cima, que ele tem que prosperar neste mundo, que ele tem que ser rico, que ele não pode ficar doente, que quem tocar nele está tocando em Deus e vai morrer. É uma série de heresias e inovações que não tem nenhum fundamento bíblico. As pessoas se baseiam nas promessas feitas a Israel. Quando a Bíblia diz que eu te chamei por cabeça e não por cauda, Deus está falando ali de Israel, não é da igreja, irmãos. É claro que a igreja é triunfante, sim. Do ponto de vista espiritual, a igreja é mais do que vencedora. Nós temos vida eterna em Cristo Jesus, sim. Mas o que a Bíblia, o Novo Testamento, nos alerta é sobre a perseguição. Paulo disse: todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Jesus alertou desde o início da igreja. Ele disse: o mundo vos odiará por causa do meu nome. Vocês serão perseguidos por todas as gentes. Serão entregues a mortes. E chegará um tempo que qualquer um que vos matar, ele imaginará que estava fazendo um serviço a Deus. E era o que acontecia com Saulo. Saulo perseguia cristãos imaginando que estava servindo a Deus. Saulo não perseguia cristãos porque ele era mau. Não, ele perseguia cristãos por piedade, achando que estava agradando a Deus, perseguindo falsos profetas. Então Jesus disse: o mundo vos aborrece por causa do meu nome. Ele disse: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é dele. Mas vocês não são deste mundo, por isso o mundo vos aborrece. Então o mundo nos odeia porque nós pertencemos a Cristo e o mundo jaz no maligno. Nos últimos anos, a perseguição tem se acentuado em todo o mundo. Tem aumentado muito a perseguição. Nós não percebemos muito isso porque nós estamos no Brasil, num país que ainda há liberdade religiosa. Aqui nós podemos nos reunir com autorização do Estado. Mas não é assim em outros países. Nos países que são governados por muçulmanos, regidos pela lei chamada Sharia, que é baseada no Alcorão, é comum as pessoas estarem reunidos num lugar, os cristãos, e de repente alguém entra com a metralhadora na mão e abre fogo atirando. Outros queimam templos. Em muitos países não é permitido o cristianismo. É crime ser cristão. Então quem for cristão em alguns países tem que ser escondido, porque se ele se revelar, ele será preso ou morto. Então a perseguição ela tem aumentado muito. O nosso comentarista coloca aí na lição que nas últimas décadas morreram mais cristãos assassinados do que em qualquer outra época. Então, nós lendo o livro As Catacumbas de Roma, nós vemos ali perseguição terrível aos cristãos. Cristãos foram decapitados, outros foram crucificados, outros foram jogados para as feras comerem, outros foram queimados vivos. Mas hoje, em muitos países, a perseguição é muito maior. Nós vimos recentemente o ISIS, ou Estado Islâmico, decapitando cristãos
com uma faca ao vivo, filmando esta atrocidade. Em outras ocasiões, eles colocavam uma fileira de cristãos de joelhos e diziam algumas palavras e em seguida atiravam na nuca, um por um, e a pessoa caía para frente. Isso é só o que eles filmaram, as atrocidades que nós vimos, fora aqueles que são mortos sem ninguém saber, que simplesmente desaparecem por serem cristãos. Esta é a perseguição estatal velada, aquela que a gente sabe, aquela que se assume como perseguidora de cristãos. Mas há a perseguição institucional, que é aquela nos países onde supostamente há a liberdade religiosa. O que eles fazem? Eles criam leis que dificultam o funcionamento da igreja. Eles criam leis para amordaçar a igreja e impedir o seu crescimento, o seu funcionamento. Há países em que a igreja não pode mais ler Romanos capítulo 1 publicamente, senão será multada. Por quê? Naquele capítulo, Paulo fala abertamente contra a prática homossexual. Evidentemente, nós não estamos defendendo aqui a ofensa a quem quer que seja. Não. Nós não devemos ofender as pessoas, mas nós precisamos pregar contra o pecado. E pela Bíblia, o homossexualismo é pecado, o adultério, a violência, o assassinato. Então nós não vamos ofender essas pessoas, mas a Bíblia condena estas práticas. Mas em alguns países, esses textos são considerados homofóbicos e não podem ser lidos. Então, essa chamada perseguição institucional é quando o Estado cria leis que dificultam e tentam impedir o funcionamento da igreja. Por outro lado, nesses mesmos países, as religiões anticristãs, o ateísmo, crescem sem serem incomodados. E em alguns países são até incentivados. Existem religiões que sacrificam crianças deficientes, enterram vivas. Sim, existem. Mas essa atrocidade é considerada cultura. Mas o evangelismo, pregar a palavra de Deus contra o pecado, é considerado ofensa muitas vezes. Gera processos, multas para a igreja. Um outro problema, e eu não defendo isso, é o som. Eu não defendo que a igreja incomode a comunidade com o som. Não, eu acho que nós devemos controlar, sim, o som. Mas a perseguição ao som, no caso da igreja, ela é desproporcional em relação ao baile funk. Na nossa igreja, em Osasco, no Cipaba 2, onde eu congregava, o som da igreja ele praticamente não saía para fora, porque é um templo bem estruturado. Então o som praticamente não saía. Mas se fizesse barulho lá, os vizinhos chamavam os fiscais da prefeitura e a igreja poderia ser multada. Porém, muitas vezes, no domingo, havia funk no meio da rua, na mesma rua, impedindo inclusive as pessoas de passarem. Nós saíamos da igreja, teríamos que ir para um lado, não dava para passar, tinha que voltar e dar a volta para ir para casa. E as autoridades não perseguem tanto assim. E isso se repete no Brasil inteiro. Em muitos lugares eu já vi bailes funks no meio da rua, forró no meio da rua, barulho de tudo quanto é tipo. Mas se não forem provocadas, as autoridades não vão atrás. Agora tenta fazer um culto para o barulho sair do templo. A igreja é multada, 16 mil reais, 9 mil reais. Qualquer coisa da igreja, ela é perseguida. Então isso é a perseguição institucional. Até nesta pandemia, irmãos. A perseguição à igreja nesta pandemia, tem gente que acha que não. É sim, irmãos. Você acha que a igreja é menos segura do que outros locais? Na nossa igreja, por exemplo, quando você entra, um
um obreiro já está com um aferidor de temperatura em mãos. Ele afere a sua temperatura na entrada. Se você estiver com febre, não entra. Você precisa estar com máscara, se não tiver, não entra. O nosso piso, ele é higienizado com cloro antes de iniciar o culto. Totalmente higienizado. Nós temos álcool em gel na porta, nós temos álcool spray e gel no púlpito. Os microfones são individualizados, há um microfone para o público falar. Toda vez que alguém fala, ele é higienizado com álcool em spray, álcool 70. Há o distanciamento social. Mas quando a gente vai em outros locais, não existe essa regra toda. E foi uma luta para conseguirmos nos reunir novamente. O governador não queria. Ele queria manter apenas os cultos online. E o pior é que tem crente defendendo isso, irmãos. Mas em muitos bares que eu passo, aqui na nossa cidade, eu vejo bares abertos, as pessoas bebendo sem máscara. As pessoas vão à praia, lá a maioria está sem máscara. Não há esse mesmo rigor que há na igreja. Você vai ao supermercado, as pessoas estão de máscaras lá, mas o distanciamento, o rigor não é o mesmo da igreja. Você entra num transporte público, num ônibus, não há distanciamento social, você senta do lado um do outro. Muitas vezes nem senta, todo mundo em pé. Você vai viajar no avião, ou no aeroporto há o distanciamento. Uma cadeira sim, outra não. Dentro da aeronave não há. São 3 bancos de cada lado, os 3 estão ocupados. Não há distanciamento. Há uso de máscara, há álcool em gel, mas não há distanciamento. E por que não há? Porque rola dinheiro. Aquilo pertence a gente rica. Mas na igreja não há interesse. Se dependesse das autoridades, eles fechariam tudo, manteriam a igreja fechada. Isso enfraqueceu muito a igreja. Existem pessoas que estão sem vontade de ir à igreja. Vamos despertar para ir à casa do Senhor. Muito bem. O item 3 do primeiro tópico da nossa lição diz que os sinais e maravilhas confirmam a palavra pregada. O Evangelho de Cristo, irmãos, ele não é um sistema filosófico de bons costumes ou de moralismo, como muitos pensam. Há pessoas que querem reduzir o Evangelho apenas a um conjunto de regras ou a um sistema filosófico de sabedoria. Existem pessoas que querem reduzir Jesus a um mestre apenas, um ensinador que trouxe bons ensinos. Não. Jesus é muito mais do que isso. Jesus é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. O Evangelho de Cristo, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Disse Paulo em Romanos 1,16. Jesus, quando enviou seus discípulos ao mundo para pregar, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E aí, por último, ele disse: estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O Evangelho é poder de Deus. Quando você prega o verdadeiro Evangelho de Cristo, sem arrogância, os sinais confirmam aquilo que você está pregando. A Bíblia diz que o Senhor, por meio dos apóstolos, fazia sinais extraordinários. E o Senhor não mudou, ele continua fazendo. Mas por que então Deus não faz tantos milagres em nosso meio? Deus não faz muitos milagres em nosso meio porque ele não dá a sua glória a ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. E o interesse de muitas pessoas por milagres não é para glorificar a Deus, mas é para obter lucros, é para ficar famosos. Imagine você se em uma das nossas igrejas hoje em dia um paralítico de nascença começar a andar.
Imagine você um cego de nascença enxergando em uma das nossas igrejas. Você não vai encontrar lugar para se sentar no próximo culto. E as pessoas vão divulgar isso como um feito da igreja. Jesus curava alguém e dizia para ele assim, não diga a ninguém o que aconteceu. Paulo, Pedro, eles pregavam, mas eles não faziam propaganda dos milagres. Eles pregavam o evangelho, Jesus e a ressurreição. E os milagres aconteciam. Quando Pedro e João foram usados para curar um paralítico, todos ficaram olhando para eles, e eles assim, varões e irmãos, por que vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito esse homem andar? Em nome de Jesus Cristo, a quem vocês mataram, é que este está são diante de vocês. Então o evangelho, quando pregado de forma honesta, de forma humilde, de forma fiel ao Senhor, os milagres acontecem. Deus cumpre, Deus complementa, Deus confirma a palavra com os sinais. Então os sinais, os milagres de Jesus, eles não têm o intuito, o objetivo de exaltar o pregador ou a denominação que ele representa. Deus opera sinais na sua soberania, onde ele quer, quando ele quer e através de quem ele quiser. Deus é soberano e ele não age para atender a interesses humanos egoístas. Deus não cura, irmãos, para mostrar que eu sou servo dele. Não. Eu estou pregando para os irmãos. Mas Deus não vai operar milagres para vocês achar que eu sou tal. Não. Os milagres que Deus opera segundo o seu querer, segundo o seu poder. O próprio Jesus, os irmãos vão encontrar isso na Bíblia, que ele não fez milagres em alguns lugares, por causa da incredulidade das pessoas. E em outros lugares ele fez milagres até para quem não pediu. Tem gente que diz, Jesus não fez milagre porque você não pede. Olhe para a história da viúva de Naim. Leia Lucas 7, se não me engano. Lá está escrito que uma mulher chorando, levando o seu filho único para a sepultura. Ela não pediu nada a Jesus. Jesus simplesmente olhou para ela, se compadeceu e disse, não chores. E todo mundo olhou para Jesus atônito. Como ele vai falar para a mulher não chorar? A mulher está enterrando o filho único, já é viúva. E ele olhou para o defunto, tocou o esquife e disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. Ele levantou imediatamente. A mulher não pediu. Jesus também curou um cego de nascença sem ele pedir. O cego de Jericó não pediu, clamou, gritou, mas o cego de nascença de João 9 não pediu. Tinha uma discussão teológica lá entre os discípulos, um dizendo, quem será que pecou, ele ou seus pais, para que nascesse cego? E nesse inteirinho Jesus disse, nem ele nem os pais. E aí cuspiu no cego e disse, vá se lavar, lá no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então ele não pediu milagre, Jesus fez. Então Jesus faz milagres onde ele quer e quando ele quer. E da forma que ele quer. Mas é fato que os milagres acontecem. Porque Jesus nos deu poder para realizar milagres através da pregação do Evangelho. Muito bem, concluindo o nosso primeiro tópico, vamos agora ao segundo tópico, falando sobre a grande comissão. Porque as horas já avançam. No segundo tópico, nós vamos falar sobre a grande comissão, que está lá em Mateus 28, 19 e 20. O que diz lá? Quando Jesus ressuscitou, ele reuniu os discípulos na Galiléia e disse, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É importante que as pessoas às vezes lembram apenas dessa última parte. Já vi muita gente, irmãos, Jesus nos prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Sim, mas leia o que está antes disso. Jesus prometeu estar conosco, mas antes dele prometer isso, ele disse, ide por todo mundo, pregai o Evangelho, ou ensinai todas as nações,
batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar as coisas que eu vos tenho mandado, e aí sim estarei convosco. Você quer que Jesus esteja com você? Então pregue o Evangelho, anuncie. Também a Marcos 16, 15 a 20, está escrito esta incumbência de Cristo à sua igreja. A grande comissão é uma referência à ordem dada por Jesus aos seus discípulos para anunciarem o Evangelho ao mundo, para ensinarem a guardar aquilo que ele mandou. Os discípulos andaram com Jesus por 3 anos. Durante esses 3 anos, eles ouviram de Jesus ensinos maravilhosos. Eles ouviram o Sermão do Monte, eles ouviram o discurso de Jesus sobre a sua missão, eles ouviram o sermão profético, as últimas instruções de Jesus aos discípulos, a promessa do Consolador. Eles viram milagres extraordinários que Jesus fez, e muitas pessoas não viram isso, mesmo naquela época. Jesus ressuscitou e disse para eles: eu vou para o céu, eu vou para o Pai. Mas vocês façam isso, anunciem o Evangelho a toda criatura, ensinem o mundo a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mas ele prometeu voltar. Quando ele disse que ia subir, ia para o Pai, os discípulos ficaram turbados o coração, preocupados. Mas ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é a promessa de Jesus. Então, irmãos, a missão de Jesus, a missão da igreja neste mundo, conforme eu falei para os irmãos no início desta aula, é tríplice: evangelizar o mundo, edificar a fé dos santos e adorar a Deus. Mas se não houver evangelização, não haverá necessidade das outras duas. Você vai edificar a fé de quem, se ninguém se converter? É claro que é o Espírito Santo que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Mas é através do evangelista que ele faz isso. E aí no primeiro item do segundo tópico, nós temos o alcance da grande comissão. O alcance desta grande comissão é global. Jesus disse: ide por todas as nações. Jesus nunca nos disse para pregarmos o Evangelho apenas no templo. Aliás, quando os apóstolos iniciaram a igreja, eles não tinham templo. Eles pregavam inicialmente no templo dos judeus, nas sinagogas, mas logo foram expulsos. Quando eles começaram a falar de Jesus, foram expulsos das sinagogas. E aí começaram a pregar nas ruas, nos cultos, nas casas. Hoje nós temos o conforto dos templos. Tem gente que é contra templo, mas o templo hoje ele não é como o templo do Antigo Testamento. Ele não é um local de oferecer sacrifícios, porque nós não temos mais necessidade de sacrifício. O templo hoje é um local adequado para se pregar o Evangelho. Adequado por quê? Porque é um local onde nós podemos reunir muitas pessoas. Imagine uma igreja que tem 1000 pessoas, onde você vai reunir 1000 pessoas? Nas casas? Se você começar a fazer barulho na sua casa, vai incomodar o vizinho, não pode. Então o templo, ele nada mais é do que um local, uma instalação adequada para se pregar o Evangelho. Não se pode endeusar o templo. Não se pode achar que o nosso templo hoje tem que ser como o templo de Salomão, cheio de ouro. Ali era outra coisa, era outra realidade. Ali era simbólico, aquilo apontava para Jesus e para a sua igreja. O templo hoje ele é simplesmente uma casa de oração, como Jesus falou. A ordem de Jesus era para ir até as pessoas. Não existe na Bíblia a ordem de Jesus para as pessoas virem até nós. É para nós irmos até eles. Jesus ele disse para os discípulos, para os pecadores primeiro: vinde a mim. Quando chegaram a ele transforma e diz: agora ide por todo mundo. Jesus nos chamou, nos salvou, e agora ele nos ordena que nós saiamos pelo mundo pregando o Evangelho do Reino de Deus. E esse alcance é global. Onde é que eu devo pregar? Em Atos 1:8 ele diz isso: recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, ou seja, na sua cidade, como em toda a Judéia, no seu estado, em Samaria, no seu país, e até os confins da terra.
ou seja, no globo. Primeiro você começa pregando na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, depois vai para o estado, e vai pelo país e pelo mundo, de acordo com aquilo que Deus te comissionar. Nem todos são evangelistas, nem todos são profetas, nem todos têm dons de curar. Cada um permaneça na vocação que foi chamado, mas a evangelização é para todos. O ministério de evangelista não é para todos, mas a evangelização, a grande comissão é para todos nós. Então, hoje o mundo está dividido em dois grupos. Como assim? Os que creem e os que não creem. Existem, irmãos, várias pessoas equivocadas quanto a isso. Existe uma heresia chamada de universalismo. Esta heresia ensina que Deus é misericordioso, que no final das contas Ele vai salvar a todos. Mas não é isso que a Bíblia fala. Não é isso, irmãos. Quando nós lemos João 14,6, o que diz lá? É um texto muito conhecido da igreja. Até as crianças sabem de cor. Lá diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem disse isso foi o próprio Jesus. Ah, irmão, mas isso não é exclusivismo? Sim, o cristianismo, ele é exclusivo. Jesus é exclusivo. O apóstolo Pedro, em Atos 4:12, ele diz assim: em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual nós possamos ser salvos. Não existe salvação fora de Jesus. A salvação, irmãos, ela é pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo. Paulo disse: não vem de vós para que ninguém se glorie. Não vem das obras. Não é pelo que eu faço, mas é pela fé em Cristo. Então, se as pessoas não crerem em Jesus, elas estarão eternamente perdidas. Nós não temos outra palavra para ensinar. Não tem jeito, irmãos. É a única coisa que eu tenho que falar. Por que é que eu tenho que evangelizar, então? É porque, segundo a Bíblia, aqueles que não crerem em Jesus estarão eternamente perdidos, e eu não posso me conformar com uma coisa dessa. Como é que você lê na Bíblia Sagrada e vai se conformar de ver os seus entes queridos perecendo, indo para o inferno, e você não fala de Jesus? Tem que falar. Ah, mas eu não quero ser chato. É o politicamente correto. Vamos manter a boa vizinhança. Como que você ama alguém, sabe que se ele morrer sem Jesus vai perecer e você não fala? Os crentes antigamente falavam. Os crentes antigamente, aos olhos do mundo, eles eram chatos, porque onde chegavam, falavam de Jesus. Com seu pouco conhecimento, mas muita graça de Deus, falavam de Jesus onde chegavam. Faziam cultos no trem, na praça. Onde quer que chegaram. Os missionários suecos, eles vieram ao Brasil, começaram em Belém do Pará sem conhecer direito a língua portuguesa. Um deles trabalhava e o outro aprendia o português para pregar o evangelho. E saíam pelas ruas, muita dificuldade, pregando o evangelho. E nós precisamos correr contra o tempo. Não tem outra saída. Jesus é o único caminho que conduz ao Pai. Sem Ele, todos estarão perdidos. Todos que não crerem nele. Não tem outra palavra. A grande comissão hoje. Nós falamos da grande comissão nos tempos dos discípulos. Jesus deu a ordem para eles saírem pregando o evangelho e eles fizeram isso. Eles evangelizaram o mundo conhecido da época com pouquíssimos recursos, sob intensa perseguição. Sem ter liberdade religiosa, não podiam abrir os templos, mas eles fizeram a parte deles. Morreram pelo nome do Senhor. Paulo, com tanta ousadia, alguém profetizou para ele e disse, se amarrou com o cinto a pessoa que profetizou, e disse, assim vão fazer com o dono desse cinto. E o cinto era de Paulo, e ele disse assim, eu estou disposto não só a ser amarrado, mas a morrer em Jerusalém por causa do nome do Senhor. Então não adianta tentarem me desanimar, eu vou a Jerusalém e acabou. E foi. Foi preso. Foi levado a Roma porque ele apelou para César, mas ele não desobedeceu a Deus, ele continuou pregando a palavra de Deus no mundo inteiro. Ficou 2 anos
em Roma em prisão domiciliar. Mas quem chegava na sua casa para visitá-lo não saía sem ouvir o evangelho. O cumprimento da grande comissão hoje em dia, ele representa um grande desafio para a igreja atual. Hoje a igreja dispõe de tecnologia, eu estou falando para os irmãos remotamente, através de um celular, através das redes sociais. Nós temos tecnologia para isso. Imagina Paulo, irmãos, com um aparato tecnológico que nós temos hoje. Você pode anunciar o evangelho a qualquer hora. Você pode escrever mensagens bíblicas de evangelização na sua página, no Facebook. Você pode criar um canal no YouTube e anunciar o evangelho diariamente, gratuitamente, você não paga para colocar nada lá. Você pode criar um blog e anunciar Jesus. Ah, mas eu não sei falar. Então contribua para que alguém que sabe falar. Ore a Deus para que Deus lhe dê graça e sabedoria para pregar. O que importa é que Cristo seja pregado. Nós vivemos num país livre, por enquanto. Podemos pregar livremente. Embora em muitos países, como eu falei, há perseguição religiosa intensa. Mas nós temos feito muito pouco em relação à evangelização mundial. A igreja primitiva, com muito menos recursos, com muito mais perseguição, eles fizeram mais, eles evangelizaram por toda parte. O nosso comentarista coloca aí na lição que apenas 33%, ou um terço, da população mundial é formada de cristãos. Isso, números de 2014. Nesse número, ainda estão incluídos os chamados cristãos nominais, aqueles que apenas vão à igreja, mas não têm nenhum compromisso com Deus. Os que professam a fé cristã. Você pergunta para muita gente, você é cristão? Eu sou cristão, sim. Mas ele não tem nenhum compromisso com Deus, faz e acontece, vive como se Deus não existisse. Cristãos fervorosos mesmo, tementes a Deus, o número é muito pequeno. E o mais grave, irmãos, é que na Europa, por exemplo, que foi o berço de grandes avivamentos, muitos templos já foram vendidos, se transformaram em mesquitas, em bibliotecas, boates, supermercados, etc. Em alguns países da Europa, como a Holanda, por exemplo, é considerado um país pós-cristão. Por quê? O cristianismo não tem mais nenhuma influência lá. Na Holanda, por exemplo, eles legalizaram o aborto, eles legalizaram a maconha, eles legalizaram o casamento homossexual, uma série de coisas contrárias à palavra de Deus. E a Holanda a Alemanha, por exemplo, o país de Martinho Lutero, continua lá, irmãos, uma aberração. E as poucas igrejas que tem, é uma frieza tremenda. Nós vimos aqui em São Carlos um missionário nosso do Belém que veio lá da Alemanha e ele estava contando a situação dos crentes lá. É uma luta tremenda para os crentes irem à igreja. Em muitos países eles não têm templos como nós aqui. Eles têm que alugar um templo e é caro. Eles alugam um horário. Uma igreja tem lá um templo, uma catedral, não junta mais ninguém, ela aluga para outras igrejas, alguns horários, como se fosse uma rede de televisão. E aí aquele missionário marca um horário de culto e tem que pagar caríssimo. Então veja a situação da Europa hoje. A Europa que já teve John Wesley, a Europa que já teve João Calvino, a Europa que já teve Charles Finney e muitos outros que pregaram a palavra de Deus por toda parte, Martinho Lutero. Então a Europa foi berço de muitos evangelistas e de avivamentos. Mas hoje, irmãos, deixou entrar a teologia liberal, o secularismo na igreja e está necessitando ser reevangelizado. O número de cristãos nesses países europeus ele está caindo, o número de muçulmanos crescendo. Especialistas acreditam que em pouco tempo a Europa será muçulmana, um continente muçulmano na sua grande maioria, porque não há perseguição ao islamismo. Eles querem ser politicamente corretos, até porque muitos adeptos dessa religião são violentos.
Então, para evitar problema, eles permitem tudo. Mas com relação ao cristianismo, perseguem com leis, com tanta coisa. E aqueles que não têm um compromisso real com Deus não querem se submeter a isso. Só se submete à perseguição quem tem certeza de salvação. Quem tem compromisso real com Deus e não ama a sua própria vida. Jesus disse: se alguém amar esposa, filhos, pai, mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Por quê? Porque se tiver que escolher entre Cristo e esses entes queridos, eles vão escolher os entes queridos. Então, o cristão verdadeiro, ele não pode amar nada acima de Cristo. Todas as coisas para ele têm que ser secundárias. O trabalho, a esposa, os filhos, a própria vida é secundário. Muito bem. O ponto 3 da nossa lição, para nós caminharmos já para o final, fala sobre o dom ministerial de evangelista. Vamos estudar um pouco sobre isso agora. Nós falamos inicialmente sobre a evangelização, o envio dos 70 discípulos, e sobre a grande comissão, que é a evangelização como um todo, é a igreja como um todo evangelizando. Mas além dessa ordem para a igreja evangelizar, Jesus levantou um grupo para ser evangelista, exclusivo para falar do evangelho. A palavra evangelista, ela vem do verbo grego euangelizo, que significa transmitir boas novas. A palavra evangelho, que está relacionada, ela significa boa notícia ou boas novas. É a palavra grega euangelion, significa boa notícia. Então, o evangelista é alguém que transmite o evangelho, alguém que prega o evangelho. Um evangelista, ele é chamado e capacitado por Deus exclusivamente para pregar as boas novas do evangelho aos perdidos. A principal característica de um evangelista é o seu profundo amor pelas almas. Quem não tem amor pelas almas, irmãos, ele não é evangelista, mesmo que ele tenha uma carteirinha com esse nome. Mesmo que a igreja lhe conceda esse título de evangelista, ele não é um evangelista, ele não tem o dom ministerial de evangelista. É possível alguém ter o dom ministerial de evangelista e não ser, na prática, não ter esse cargo, mas na prática ele é. Paulo disse a Timóteo: faze o trabalho de um evangelista. Aliás, a palavra evangelista, ela só se acha 3 vezes no Novo Testamento. A primeira delas é em Atos, capítulo 21, versículo 8, quando fala de Filipe. A segunda ocorrência dessa palavra é lá em Efésios, capítulo 4, versículo 11, quando Paulo diz que Cristo deu uns para evangelistas. E a última é quando Paulo recomenda a Timóteo para ele fazer o trabalho de um evangelista. Então, isso são as vezes que acontecem, que a palavra aparece na Bíblia, apenas 3 vezes. A irmã Ana pergunta aqui se todo evangelista é um missionário. Não necessariamente. Todo evangelista é alguém que evangeliza. E o missionário, ele é alguém que foi enviado pela igreja para uma missão. Então, esse é um missionário. Pode ser, normalmente, um missionário é evangelista. Todo evangelista, todo missionário, ele é um evangelista, porque ele vai evangelizar, plantador de igreja. Mas existem missionários, por exemplo, que eles não têm a missão de evangelizar. Como assim? Tem. A igreja pode, por exemplo, enviar um missionário como um pastor para apacentar, para assumir um trabalho em outro país já estabelecido. Então, ele é um pastor, não um evangelista. E o evangelista é aquele missionário inicial, aquele missionário que foi enviado para iniciar um trabalho, para evangelizar. Então, todo evangelista é alguém que prega o evangelho aos perdidos. O evangelista ele não é chamado para pregar, por exemplo, para os crentes. Não. Se alguém anda por aí pregando para os crentes, é o que nós vamos ver agora no item 2, o papel do evangelista. Se alguém está pregando para os crentes, ele pode ser um mestre, por exemplo, que é o dom de mestre, que nós vamos ver ainda. Ele pode ser um presbítero, alguém que está ali apacentando a igreja local, um pastor, que está apacentando a igreja ou supervisionando, mas ele não é um evangelista. Um evangelista é aquela pessoa que está na linha de frente da evangelização.
Pode ser, normalmente, um missionário, alguém que vai para o campo missionário. Mas ele pode ser também no seu bairro. Você pode ser um evangelista no seu bairro. Se você tiver um trabalho de evangelização, você é um evangelista. Você foi chamado por Deus, por exemplo, para fazer cultos ao ar livre. Lá no Nordeste ainda há muito isso. Na minha cidade, por exemplo, praticamente todas as quintas-feiras, que é o dia da feira, eles fazem um trabalho na praça, um trabalho de evangelização. Um culto público voltado para a evangelização. Então, alguém que trabalha nesta área, ele está fazendo o trabalho de um evangelista. Filipe, por exemplo, ele era um diácono. O cargo dele era de diácono. Ele foi escolhido pela igreja para ser diácono, para cuidar da alimentação, da assistência social às viúvas, essa parte aí. Mas ele foi chamado por Deus para ser evangelista. Então veja que há, às vezes, a diferença entre o ministério que Deus dá a uma pessoa e o cargo que a igreja lhe incumbe. Existe muito isso. Aliás, irmãos, um dos erros que às vezes eu vejo na igreja, isso é autocrítica também. Eu não estou aqui culpando ninguém, é para a gente aprender. Escola bíblica é para isso. Eu conheci e conheço muitos cooperadores, diáconos. Eu já fui também cooperador, já fui diácono. Cooperador continuo sendo ainda. Mesmo sendo presbítero, continuo cooperando com a igreja. Mas eu já vi muitos cooperadores e diáconos que eles eram uma bênção na porta da igreja, servindo a ceia do Senhor, visitando, era uma bênção. E aí alguém teve a ideia de consagrá-lo ao presbitério. Acabou com o homem, porque ele não tem chamada para isso, não tem vocação de Deus para ser presbítero. Não prega, ele não tem essa desenvoltura. E o contrário também. Há cooperadores que você percebe de longe que ele foi chamado para pastorear, tem o dom, mas fica anos lá, por quê? Porque ele não tem contatos no ministério, ele não bajula ninguém, não tem essa amizade. Ele fica no lugar dele, não se oferece para nada, então ele não sai do lugar. Mas diante de Deus, ele tem um chamado para isso. Então é importante que a igreja atente para isso. Qual é o chamado da pessoa? Qual é a vocação? O pastor deve observar na igreja que ele pastoreia quem tem vocação para ser um evangelista. Aquele irmão ali, ele gosta muito de evangelizar. Ele tem condições, eu vejo, então coloca ele na linha de frente da evangelização. Então o ministério do evangelista, ele é voltado para a evangelização. Agora nós vamos ver aí o papel do evangelista. Qual é o papel do evangelista? Conforme nós já vimos, o evangelista é alguém chamado para pregar o evangelho aos perdidos. Todos nós fomos chamados para isso, todos. Não existe crente que não tenha sido chamado para evangelizar. Todos nós fomos. Conforme vimos no tópico passado, tem lá, nós temos a grande comissão. A grande comissão foi dada a todos. Jesus não disse só para os apóstolos, ide por todo mundo, não. Para todos, ele enviou 70 para evangelizar. Mas evangelista é só alguns. Nós vemos quem sendo chamado de evangelista na Bíblia? 2 pessoas apenas, Filipe e Timóteo. Claro que existiram muitos outros, mas a gente vê apenas 2 referências. Quando Paulo fala de Filipe, ele diz Filipe, que era um dos 7, Filipe, o evangelista. E depois ele fala para Timóteo, que era um pastor local, faça o trabalho de um evangelista. Então o evangelista, qual é o papel dele? Evangelizar. Então ele deve buscar a Deus, se preparar para transmitir uma mensagem impactante no coração dos pecadores, com o objetivo de levá-los a Cristo. Esse é o papel do evangelista. Eu fico, irmãos, eu tento não fazer isso, mas eu preciso falar. Eu fico doente. Sabe como é que você fica doente? Quando eu estou num culto evangelístico, num culto de domingo à noite, e aí eu vejo a apresentação dos visitantes, que é parte fundamental do culto, e apresentam lá várias pessoas não crentes. Está conosco fulano, que não é evangélico ainda, fulana, convidado da irmã fulana, que não é evangélico ainda, principalmente em culto de missões. E aí chamam um abençoado para pregar, e ele começa a falar de fogo, de mistério, de vaso, de coisas que as pessoas não têm a mínima ideia do que significa.
Você acha que essa pessoa está cumprindo o papel dele? Não está. As nossas igrejas, elas fazem muito bem, elas têm um culto missionário por mês, em toda a congregação. A ordem do Ministério do Belém é para que todas as nossas congregações tenham um departamento de missões. Esse departamento ele deve organizar um culto missionário todo mês para falar de missões, para conscientização missionária da igreja e para arrecadar também uma oferta missionária para enviar para os missionários do campo. E nesse trabalho nós também fazemos o evangelismo. Geralmente em igrejas que eu passei, no domingo do culto missionário deveria ter o evangelismo também, para a gente trazer as pessoas e fazer missões na prática. Mas aí você convida alguém para pregar num culto desse, ele sabe que ali tem várias pessoas que não são evangélicas, que não conhecem a Bíblia, mas aí ele vai falar para crente. A mensagem dele, o esboço dele é para crente. E alguns começam a falar em línguas. Tem cabimento um negócio desse? Você que me ouve nesse momento, que vai me ouvir depois, se você é pregador do Evangelho, irmão, você tem que pregar de acordo com o seu público. Se você está num culto que só tem crente, você não está vendo ninguém que não é crente ali, você vai falar da salvação para as pessoas? Irmão, aceite Jesus. Você está perdendo tempo, porque todos já aceitaram ali. Todos já servem a Deus. Mas se você está num culto público, evangelístico, que você sabe que as pessoas ali, 50% não são crentes ainda, você vai perder essa oportunidade? Sim, imagine-se um pescador. O pescador chega num lago, ele sabe que ali está cheio de peixe. Ele vai ficar brincando, fazendo outra coisa? Ele vai ficar querendo caçar ali? Procurando caça? Não, ali é pesca. Então ele vai pescar. Tem um hino da Bíblia, da harpa, que diz assim: vou pescar os pecadores para Cristo. Esse é o nosso papel. Então, quando você tiver a oportunidade para pregar, primeiro, você deve orar em casa, pedir uma direção a Deus, pedir uma mensagem. É Deus que dá a mensagem. Mas você precisa se preparar para pregar. Vai pregar? Pregue de acordo com o seu público. Muitas vezes eu já cheguei num culto, eu estou com uma mensagem no meu coração. Mas aí quando alguém apresenta e diz, tem tantas pessoas aqui que não são crentes, mudou completamente o meu esboço, vou deixar para lá. A minha prioridade são os pecadores. A minha prioridade é levar almas para o céu, então não vou perder a oportunidade. Eu sei lá se aquela pessoa vai ter outra oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Nem sempre. Deus envia, às vezes, a pessoa num culto, a última oportunidade que ele tem. Não vai ter outra. E aí ele entra no templo, o Espírito Santo quer convencê-lo e você é desobediente e prega para os crentes. Quando tiver a oportunidade, fale de Jesus. Não fale, irmãos, para crente. O crente, ele vai ter outra oportunidade. Se não tiver, ele tem a obrigação de conhecer a Bíblia. Ele tem a escola dominical para nós falarmos. Isso que eu estou falando para vocês aqui, eu não vou falar no culto evangelístico. Aqui não, aqui o nosso objetivo é aprender mesmo. Então nós vamos aprender, estamos aprendendo hoje sobre evangelismo e missões, sobre o dom ministerial de evangelista. Então o evangelista é alguém que ganha almas para Jesus. É o Espírito Santo que convence o pecador? Sim, mas o evangelista é o instrumento que ele usa para levar a palavra. O evangelista atua como um plantador de igrejas também. Ele atua também, quando a igreja é estabelecida, ele passa o trabalho para um pastor. Não é papel do evangelista pastorear a igreja. Eu já disse isso para os irmãos. E não é. É evangelista para ganhar almas, para cuidar dos crentes, é o pastor. Para orientar, para servir a ceia, para o culto de ensino, aí é outra tarefa. O mestre da igreja, nós vamos estudar o dom ministerial de mestre. É outra pessoa que Jesus chamou para ensinar a palavra, é outra tarefa. Jesus chamou uns para ser diáconos, para servir a igreja de Cristo. Nós vamos estudar também sobre ele. Mas o evangelista, Jesus chamou para pescar os pecadores, para buscar as almas para Cristo, para levar a mensagem de salvação
buscando pessoas para arrebatá-las do fogo, como disse Judas, levá-las a Cristo. Esse é o papel do evangelista. E a finalidade dele, o ministério de evangelista, ele está no mesmo patamar de apóstolos e profetas, pastores e doutores. Esses dons ministeriais, eles são diferentes na função, mas o objetivo é o mesmo: edificar, aperfeiçoar os santos e edificar a igreja de Cristo. Mas o evangelista, ele contribui com a parte da evangelização. O evangelista, ele contribui com o ministério e com o pastor no sentido de buscar almas para Cristo. Nós temos aí, o evangelista, ele deve, como eu falei para os irmãos, buscar a direção do Espírito Santo, pois é o Espírito Santo que tem a palavra certa para o pecador. Você está num culto que tem várias pessoas que não são evangélicas ainda. Você sabe que é você que vai pregar. O que você faz? Concentre-se no céu. A sua comunhão com o Espírito Santo deve ser acentuada naquele momento. E você deve dizer: Senhor, o que eu devo pregar? Senhor, dá-me palavras. E o Espírito Santo te leva à mensagem, te dá a mensagem certa. Nós temos aqui o exemplo de Filipe. Filipe, ele estava num determinado lugar. E o Espírito Santo falou com ele e disse: vá lá para a região de Gaza, que está deserta. E aí ele foi, obedeceu. Quando ele observou, ele viu um carro e um homem dentro lendo em voz alta. Estava lendo, era um etíope, um mordomo da rainha Candace, dos etíopes. E aí o Espírito Santo falou de novo para ele: chega-te, ajunta-te a esse carro. E ele foi. Quando ele chegou, o Espírito Santo lhe deu a estratégia. Ele viu, ouviu, percebeu que ele lia o profeta Isaías. E aí, para ele perceber, ele teria que conhecer a Bíblia. Um evangelista tem que conhecer a Bíblia. Imagina se Filipe não conhecesse a Bíblia. E o evangelista, o etíope está lá lendo, e ele ia dizer o seguinte: o que será que ele está lendo aí? Será que essa é parte da Bíblia ou será que é do Alcorão? Será que ele está lendo um livro de romance, alguma coisa? De ficção? Não conhece a Bíblia? Existem crentes hoje, se você falar, irmãos, procura aí no livro de Ezequias, ele vai lá folhear a Bíblia, procurar. Como se na Bíblia tivesse Ezequias. O crente precisa conhecer a Bíblia, mas o evangelista muito mais. Então Filipe ouviu a pessoa lendo a Bíblia, ele já imaginou. É o profeta Isaías. Conhecia, mas ele tem que também estar preparado espiritual e teologicamente para responder as questões que surgirem na evangelização. Quantas vezes a gente vai evangelizar e surge lá no nosso meio algum adepto de seita e vem lá com a sua cartilha querendo nos cooptar lá para a religião deles? E se você não estiver preparado, vai fazer o quê? Correr? Vou dizer: não sei, vou pesquisar. É preciso, Pedro disse que nós precisamos estar preparados para responder a qualquer um que perguntar a causa da nossa esperança, a razão da nossa esperança. Imagine-se sempre assim: você chegar na rua e alguém dizer: escuta, você é evangélico? Mas por que você é evangélico? O que isso quer dizer? E aí você tem que abrir a boca e Bíblia neles. Por isso que você tem que ter a Bíblia como livro de cabeceira. Conhecê-lo de capa a capa. Você tem que conhecer profundamente a palavra de Deus. E tem que ter vida com Deus. Para que o Espírito Santo, nessa hora, te dê palavras para você falar. O crente em Jesus, o evangelista principalmente, tem que estar preparado para responder a qualquer um que perguntar a razão da nossa esperança. Vamos concluir a nossa lição, irmãos? Eu estou olhando aqui, já são 21 horas e 12 minutos. Já passei do tempo. Mas graças a Deus que foi falando da palavra de Deus, eu agradeço a paciência dos irmãos que continuaram comigo até agora. Nós vimos nessa lição a importância do ministério de evangelista. Nós falamos sobre a missão evangelística dos 70 discípulos, enviados por Jesus para evangelizar lá na região da Galileia. Nós falamos sobre a grande comissão, sobre os aspectos e a finalidade do ministério de evangelista. Ao longo da história da igreja, Deus levantou muitos evangelistas. E a lição, a revista do professor, no subsídio,
bibliográfico, ela nos mostra aqui 3 evangelistas que foram, que impactaram o mundo na sua época. O primeiro deles foi John Wesley, fundador da Igreja Metodista. Ele começou a pregar em vários países aos 37 anos, junto com seu irmão Charles Wesley. Viajou por toda a Inglaterra, levando o evangelho aos presidiários, na época, e aos trabalhadores de várias categorias. Eles foram chamados de metodistas por causa do seu método de evangelizar. Por isso, metodista. Então, John Wesley ele é fundador da Igreja Metodista. Então, foi um grande evangelista. O segundo deles, que a revista mostra, é o Jonathan Edwards, pastor congregacional dos Estados Unidos no século XVIII. Eu recomendo aos irmãos que, principalmente os professores que vão dar aula nesse domingo, que pesquisem um pouco mais sobre a vida desses homens. Na internet você acha uma biografia rapidamente deles, para você se orientar sobre quem foram esses homens. O Jonathan Edwards, ele viveu para a pregação do Evangelho, pregou muito. O seu sermão mais famoso tinha o título de Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele começou a pregar esse sermão, pregou cerca de 2 horas aproximadamente, e quando ele terminou de pregar, ele olhou para a igreja, as pessoas, os ouvintes, estavam batendo nos bancos e procurando se esconder da ira de Deus, de tão impactante que foi aquele sermão. Então, o outro também, David Wilkerson, ele foi pastor em Nova York, fundador da igreja Times Square, e fundou também o Desafio Jovem, um movimento evangelístico voltado para jovens. Esse David Wilkerson, ele foi um evangelista que pregou em comunidades carentes, tomada por gangues, por drogados, por tráfico, lá em Nova York na época, e ele não temeu, ele enfrentou as gangues pregando o evangelho, e ele escreveu o livro A Cruz e o Punhal, que eu já li e recomendo que os irmãos também leiam esse livro, publicado pela CPAD, A Cruz e o Punhal. Neste livro, ele relata essas histórias de evangelização em comunidades carentes. Então, é muito importante isso. Então, ele foi um grande evangelista. Contou os relatos nesse livro, A Cruz e o Punhal, e também escreveu o livro Tocando a Trombeta em Sião, também um livro muito bom para os evangelistas. Então, nós temos, durante a história da igreja, muitos outros, como Billy Graham, por exemplo, considerado o evangelista do século XX, que pregou em mais de 100 países o evangelho. E não era pregações aí de outro tipo, não. A pregação do Billy Graham era pregação evangelística. Ele veio ao Brasil várias vezes pregar o evangelho, transmitir a verdade genuína, a palavra de Deus. Nós tivemos também o missionário Bernard Johnson, que veio dos Estados Unidos para o Brasil. Era um grande teólogo, ele fundou a Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, a ETAD, aqui em Campinas, mas ele também foi muito usado por Deus na evangelização. Ele criou a Cruzada Evangelística Boas Novas e pelo Brasil inteiro ele pregando, levava os saudosos cantores Otoniel e Osiel, depois o Oséias de Paula, irmão deles, o Vitorino Silva, para cantar e pregar a palavra de Deus. Foi uma coisa linda, ganhou muitas almas para Cristo aqui no Brasil. Muitos evangelistas nós tivemos ao longo da história da igreja. E vamos orar para que Deus continue levantando, chamando e capacitando evangelistas para fazer a sua obra, para levar a mensagem de salvação aos perdidos. Deus conta comigo e com você para a urgente tarefa de evangelização dos perdidos. Oremos para que a igreja desperte para a importância desse ministério. Existem igrejas que elas estão preocupadas apenas com outras coisas. É lamentável, irmãos, infelizmente, a gente tem que falar isso aqui, mas é lamentável a gente ver evangelistas fazendo campanhas políticas. É uma coisa triste, é uma coisa abominável. Um pastor pegar os seus evangelistas para fazer campanha política para ele ou para outro que é amando dele. O evangelista foi chamado para pregar o evangelho de Cristo, a anunciar a salvação, a vida eterna.
Que Deus nos guarde destas coisas. Amém? Deus abençoe os irmãos que nos acompanharam em nome de Jesus. Quero cumprimentar o meu amigo e irmão Marcos Moraes, lá do Cipava 2, a irmã Lilian Ferreira, a irmã Ana Alves de Oliveira. São professores ali da escola dominical que nós fomos companheiros de escola, vamos assim dizer. Então, esses irmãos são pessoas que eu tenho grande estima, servem a Deus na escola dominical, e eu mando o link para eles e eles me dão a honra de estarem aqui conosco, nos acompanhando. Também o meu amigo irmão José Nivaldo, esposo da irmã Lília, também lá do Cipava 2, um aluno assíduo da escola dominical, que está sempre conosco aqui também. Deus continue te abençoando, meu irmão, e continue nesta força, servindo a Deus, lendo a palavra de Deus, lendo livros, cursando teologia. Ele é um aluno muito aplicado, um dos melhores alunos que eu já tive. E também a irmã Vanessa Moreira, aqui da nossa igreja, irmão Celso Pequinha, que são membros da nossa igreja aqui em São Carlos e estão sempre conosco na escola dominical. Irmão Elias Salles também, nosso cooperador lá no Cipava 2 em Osasco. Deus continue abençoando todos vocês e que esta lição sirva de despertamento para mim e para vocês. Amém? Vamos orar ao Senhor agradecendo a Ele por tudo. Nosso Deus, nosso Pai, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de falar da Tua palavra, de anunciar a sã doutrina. Ó, meu Deus, abençoe cada um dos meus alunos, cada um dos que acompanharam esse trabalho e aprenderam junto conosco. Nos capacita, Senhor, para esta grande obra. Levante evangelistas em nosso país e no mundo para proclamar o Teu santo evangelho. Capacita, desperta o povo de Deus para esta importante obra. Nos dê um fim de semana abençoado, Senhor. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus. Todos dizem amém. Deus abençoe a todos. Um forte abraço.